Projeto Série 64+60, Vozes da Resistência, de Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64+60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64+60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64+60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pela jornalista Mariluce Moura ao escritor Alexandre Santos. Mariluce Moura é jornalista de ciência, professora e pesquisadora em comunicação. Foi militante da AP, é ex-presa política. Mariluce é viúva de Gildo Macedo Lacerda, estudante da Universidade de Minas Gerais, vice-presidente da UNE e dirigente da AP, que foi assassinado em 28 de outubro de 1973. É autora de A Revolta das Vísceras e outros textos, romance ligado à ditadura, premiado em 1981. Criadora da revista Pesquisa FAPESP. Foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Atuou como repórter e editora no Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, O Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, Exame, Senhor e Isto É. Vamos à entrevista.
Nós estamos conversando agora com Marilúcia Moura, uma pessoa que tem uma vida extremamente ativa na resistência e que tem uma história belíssima, triste e bela. Vamos ouvir a história de Marilúcia Moura por ela própria. Marilúcia, como é que você chegou à militância na resistência, ao golpe de 64? Boa tarde, Alexandre, ou boa noite, não sei mais. É, prazer estar aqui falando com você nesse canal combativo Arte Agora, né? E o que eu posso lhe contar é o seguinte: eu era filha de uma família pobre de periferia, mas muito voltada para a questão da educação, né? E meu pai era um pequeno comerciante, minha mãe costureira, só tinham feito o curso primário, mas a minha casa tinha uma sala lotada de livros, um quarto no fundo lotado de livros, uma sala cheia de livros. Era uma casa pobre e completamente cheia de livros. E nós somos 11 irmãos, atualmente somos 8. Então, eles eram pobres, mas eles morávamos na periferia de Salvador, num lugar chamado Lobato, né, que é um subúrbio ferroviário de Salvador. E, apesar de pobres, eles tinham a noção de que o legado fundamental que eles deveriam dar para os filhos era uma educação formal de boa qualidade. E também o meu pai tinha uma coisa curiosa, né? Porque veja, um homem que nasceu em 1917 e ele dizia para as filhas, e as mulheres são 6, né? 6 filhas nessa família. Ele dizia para as filhas o seguinte: vocês precisam estudar, precisam se formar na universidade e precisam trabalhar, porque mulheres pobres não devem de jeito nenhum casar e serem dependentes dos maridos, porque a chance de sofrimento é muito grande. Então a gente era orientada desde criancinha para ser independente, né? Portanto, então a gente tinha essa base, eu diria familiar, sólida nesse sentido da educação como um grande valor, da democracia como um grande valor, da liberdade como algo fundamental, de preferência da igualdade entre gêneros, né? Os meninos e as meninas estudavam da mesma forma e deveriam se formar do mesmo jeito. Bom, e aí, nesse subúrbio, o meu pai já tinha, embora trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, como um pequeno comerciante para sustentar essa família, ele tinha ali alguma atividade política, digamos assim. Ou seja, quando iam acontecer os comícios para as eleições no meu bairro, e armavam-se os palanques, aquela coisa de serviço de alto-falante, que era o que tinha e tal, uma das pessoas do bairro que deveriam discursar era sempre o meu pai. E ele escrevia os discursos com uma letra caprichosíssima, citando Sócrates, enfim, era um autodidata e aprendeu inglês sozinho, essas coisas. Bom, quando chegou em 64, eu já tinha, portanto, uma boa noção dos embates políticos para uma garota de 13 anos, né? A par da minha família, a partir dos 11 anos, eu fui estudar no Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia. E o Colégio de Aplicação era, além de um lugar de experimentação de métodos didáticos avançados e tal, era um lugar muito fervilhante de discussão, de atividades, porque o colégio funcionava dentro da faculdade de filosofia. E nós tínhamos aulas além dos nossos professores regulares, a gente de vez em quando tinha aula com outros graduandos de diversas áreas do conhecimento, né? Porque a Faculdade de Filosofia, na licenciatura, englobava todos os cursos, né? Então, tinha as ciências exatas, as ciências biológicas e as ciências humanas, todo mundo se formava lá. E nós tínhamos, porque nós éramos um colégio de aplicação, onde os métodos deveriam ser testados, nós tínhamos aulas com muitas pessoas, com muitas formas diferentes de pensar.
Eu diria que esse colégio ajudou muito a aprofundar, a formar uma consciência crítica, né, em quem teve a sorte, o privilégio de estudar lá. Era um colégio, basicamente, onde a maioria dos alunos, eram poucos alunos, né, eram 30 alunos por turma, devia ter ao todo 250 alunos. É, quem teve o privilégio de estudar lá, embora o colégio fosse público, era mais uma elite do que o pessoal mais pobre, porque tinha o exame para entrar era bem puxado. Então, entravam assim as pessoas mais bem preparadas e tal, né? Mas tinha também, se tinha uma grande parte de elite, tinha uma parte de classe média e tinha uma parte de classe média baixa, né? Que era onde eu me enquadrava. Portanto, quando o golpe chegou, a gente já tinha acompanhado as eleições de 62, onde tinha gente do Partido Comunista que estava na clandestinidade e que estava abrigado em outro partido, né? A gente sabia disso com 12, 13 anos por aí. E quando teve o comício quando teve a renúncia de Jânio, né, e o que se desdobrou depois da renúncia de Jânio em 62, a gente acompanhava muito a questão das reformas de base, a questão da educação pelo olhar de Paulo Freire, a possibilidade da gente adolescente se engajar nos programas de alfabetização. Então, tinha um caldo de cultura ali muito favorável ao que viria depois, né? Aí acontece o golpe de 64, eu me lembro perfeitamente, não quero entrar em muitas minúcias, mas eu fui para a escola e a aula tinha sido suspensa. E para chegar na escola, eu passava pelo centro de Salvador, o centro, a praça principal lá, a praça municipal, estava tomada pelos carros do Exército, etc. As aulas estavam suspensas, eu tive que voltar para casa, e com aquele jeitinho arrogante de adolescente, quando minha mãe disse assim: por que que você está em casa já tão cedo? Eu disse: mas como assim, mãe? A senhora não está sabendo da situação do país? Aquelas coisas, aquelas frases grandiloquentes de adolescentes. Então, a gente acompanhou isso e logo depois do golpe, na semana seguinte, as aulas voltando, a gente já entrou num clima de um certo silêncio, porque a gente sabia das prisões. Nós sabíamos que o governador da Bahia, por exemplo, Antônio Lomanto Júnior, no primeiro momento ficou reticente, sem saber se apoiava ou não, mas terminou apoiando o golpe, e aí fez uma declaração pública disso pelo rádio, jornais e tal. O Vigildásio Sena, que era um prefeito muito querido em Salvador, foi cassado e então irmãos mais velhos de colegas nossos que eram mais de esquerda foram presos. A gente acompanhou aquilo ali em silêncio e medo, né? Já um certo medo. Mas ali em 65, para quem era adolescente, o clima já estava mais tranquilo, né? Mais manso. Em 66, Salvador teve grandes manifestações estudantis dos secundaristas, por causa da Lei Orgânica do Ensino. E o governador Luiz Viana Filho ia para pedir, acho que já era televisão, já ia pedir a televisão chegou em 60, já ia pedir aos pais que, por favor, pelo amor de Deus, mantivessem seus filhos em casa e tal. A gente não estava em casa, a gente estava realmente na rua correndo da polícia. Então, de 66 a 68, ou seja, de quando eu estava no primeiro colegial, aos 15 anos, até o terceiro colegial, foi o momento total de ascensão do movimento estudantil, porque em Salvador começou pelos secundaristas, mas logo os estudantes universitários também estavam ali junto, né? E foram crescendo as manifestações, as passeatas, as assembleias, etc. Como eu estudava no Colégio de Aplicação da UFBA, eu frequentava em 68, sobretudo, as assembleias universitárias, que eram na reitoria da UFBA. O reitor permitia que se usasse ali o espaço da reitoria, do salão nobre da reitoria, para as assembleias estudantis. E, claro, ali com 17 anos era engraçado ficar escolhendo qual líder estudantil eu achava mais legal, se o cara do Partidão ou se o cara de AP. A gente sabia
pô, assim, mais ou menos quem era mais antenado na política, sabia qual era ligado a qual partido, né? Eu já tinha participado de um grupo de estudos pequeno, uma coisa assim mais eu diria mais de conferências e tal do Partidão, mas essa coisa não avançou muito. E quem, em 68 me procurou para, já que eu tinha uma atividade ali, estava antenada no movimento estudantil, foi a Ação Popular, né? E eu participei dos primeiros grupos de estudos em 68, primeiros grupos, que formaria depois células de base e tal. Então, eu diria que minha militância organizada começou no segundo semestre de 68. E eu tinha todas as razões para ser uma pessoa ligada à esquerda, né? Eu te contei essa origem da minha família. Ao mesmo tempo, eu era uma pessoa católica, 68, mas 68 já era Costa e Silva, o presidente, não é? 68 Já era Costa e Silva, o presidente. era Costa e Silva. E no final tem aquele. A Costa e Silva tem lá aquele AVC, aquele derrame e tal, entra a junta militar, e aí, em 13 de dezembro, a gente tem o AI-5, o ato institucional número 5, que vai mudar completamente o panorama para 69, né? Então, mas eu acho que uma influência que eu deveria falar também é a influência da Igreja Católica mais progressista, porque eu era eu era católica e era muito amiga dos padres progressistas que tinham na periferia. Me lembro dos italianos, né? O Renzo, Paulo e tal, que foram assim grandes figuras na periferia de Salvador. E gostava muito dos padres do Mosteiro de São Bento, né? E eu era uma daquelas católicas não carolas, mas aquelas reflexivas, né? Como eu era metida, como eu digo, eu brinquei que eu deixei de ser católica num retiro, quando eu perguntei ao padre José Hamilton quais eram as provas que ele me oferecia da existência de Deus, porque eu estava em dúvidas. E José Hamilton, que tinha uma voz linda e tal, falou, falou, falou. Quando ele terminou de falar, ele disse: Está bem assim, Marilúcia? Eu disse: Está ótimo, de agora em diante eu não preciso mais me preocupar com Deus. Enfim. Mas o fato é que esse lado, essa vertente do catolicismo, da teologia da libertação, também tinha a ver com essa minha antena para a questão. E eu morava num lugar que tinha um monte de pobre. Eu dava aula para os meninos mais pobres. Eu ensinei alguns empregados do meu pai, da minha mãe a ser alfabetizado e tal. Então eu tenho uma convivência ali dentro do bairro, né? Dentro do bairro pobre, convivendo diretamente. Diríamos que os meus pais eram, na pobreza, levemente privilegiados, mas isso não me fazia não conviver com o bairro, né, com os pobres. Enfim, e aí é isso, o despertar é esse, e aí em 69 eu vou para a universidade já num outro ambiente no país, né? Deixar para você falar um pouquinho, vai, Não, Alexandre. vê bem, você, esse início de jornada é muito interessante, né? Porque você percorreu inclusive esse desfecho do seu, o seu desenlace com a igreja foi muito interessante também, né? O padre foi que não soube explicar muito bem o que era Deus. Ele disse: então até logo, né? Não, mas me diga, uma coisa, aí você entrou para a universidade. Aí você já tinha, vamos dizer assim, você tinha, já ouvia, vamos dizer assim, por conta das assembleias estudantis, discursos de diversas correntes, diversas organizações. E a AP, segundo você falou, foi aquela que mais lhe atraiu. E Mais do você. que isso, termine. Não, porque Desculpa. uma coisa também interessante é que um colega nosso, um outro militante, outro guerreiro do povo, outra pessoa que teve um outro herói, ele falou que também tinha uma convivência com diversas correntes, diversas organizações, e até que um dia um líder da AP o convidou para ingressar na AP. E ele fez: não, eu estava achando estranho, porque você até hoje não tinha me chamado. E o que é que a AP propõe?
E o líder respondeu mais ou menos assim: Os outros têm tudo pronto, nós estamos tudo por fazer. Então, nós queremos que você venha nos ajudar a construir essa proposta. E foi esse tipo de acena que o fez decidir imediatamente o ingresso na AP. Então, a AP tem um discurso assim, muito sedutor, né? Atrativo, Muito sedutor, sedutor. né? Então, veja só, eu diria que alguém da AP prestou atenção em mim. Veja, uma coisa prosaica. Eu estava estudando para o vestibular com a irmã de, sabe, Renato Rabelo, Sim, sim, sim. presidente do PCdoB. Sim, sim. A irmã de Renato era minha colega e minha amiga. E nós estávamos estudando juntas para o vestibular. E aí a gente estava estudando muito história. E nessa, a gente estudava assim da pré-história até a Revolução Chinesa, né? A gente cobria o arco todo. Porque nas humanidades, eu tinha desistido do vestibular de medicina, né? Porque eu disse que não queria ver doente, eu queria fazer medicina, aí quando chegou no terceiro colegial, eu mudei do científico para o clássico, porque eu disse, não, eu não vou aguentar ver sangue. Então, aí fiquei escolhendo que profissão eu ia ter, fiz uma lista de 40 e tal, e bati lá jornalismo. Aí o meu pai perguntou, quando eu anunciei, né? Eu disse, mudei do científico para o clássico. Aí eles perguntaram, por quê? Porque eu já estava fazendo um cursinho de química para o vestibular. Aí eles perguntaram por que eu tinha mudado. Eu disse, não, eu não quero ser médica, eu quero ser jornalista. E meu pai fez a seguinte pergunta, tudo bem, mas você vai viver de quê? Eu disse, Sim, sim. porque a ideia naquela época é que jornalismo era um bico, né? Aí eu falei assim, eu vou viver de jornalismo. Mas, enfim, eu sei que eu mudei em maio. Já, o ano letivo já estava rolando quando eu mudei para o jornalismo. E daí, nas humanidades, no vestibular, aquele ano, 69, 68, final de 68 para 69, seria o primeiro vestibular, é, seria o primeiro vestibular com provas múltipla escolha e com aqueles cartõezinhos da IBM que a gente ia Sim. marcar as respostas múltipla escolha. E no curso de jornalismo, foi assim uma baba, porque a gente só tinha que fazer uma prova de história, uma redação, uma prova de português. A língua estrangeira, eu tinha escolhido espanhol, eu era formada em espanhol, porque eu tinha feito. Eu não queria estudar inglês, fui estudar no Instituto de Cultura Hispânica, né? Me formei, fiz todo o curso. Então era história, espanhol, português e uma redação, só isso, né? Daí os meus pais diziam, não precisa estudar. Eu dizia, precisa. Eu vou estudar a Uhum. história toda. Aí ficava lá estudando história com a irmã do Renato Rabelo. E um irmão do Renato, que já morreu, o Agnaldo Raimundo, que era uma figura excelente, aliás, da engenharia, o Agnaldo ficava ouvindo ali algumas das nossas discussões. E em algum momento ele comentou para a irmã dele que eu era uma pessoa que devia ser aproveitada, porque tinha um pensamento bastante pensamento social crítico, avançado, etc. E tal. E aí perguntaram se eu queria ter um papo. Então eu disse, quero. Eu achava aquele cara legal, né? Na adolescência a gente acha muito, vai muito também pelas pessoas, né? E eu achei a conversa de Agnaldo Raimundo e tal muito interessante. Mas, na verdade, a AP, em termos de concepção, me decepcionaria muito. E não é à toa que em 72, quando eu tenho racha da AP, 71 para 72, quando eu. Não, é 71. Quando eu fiz um interregno na minha militância ali em 70, que eu queria ficar um pouco desbundada, um pouco mais hippie, e sair do partido a, contra a posição da direção regional, mas eu saí. A direção disse não pode não pode decidir o desligamento do partido numa célula de base, mas o meu foi assim. Eu saí. Depois eu voltei. Quando eu voltei,
Aí eu já entrei na chamada esquerda de AP. Depois a gente volta a isso. Mas o fato é o seguinte: eu fui sim, ganha por AP, como se dizia, AP me ganhou. Eu passei a ser uma militante de base do movimento estudantil, mas com tarefa já ao entrar na faculdade para tentar fazer algumas lutas específicas, porque o clima tinha mudado completamente, né? E a gente não tinha mais manifestação de rua, não tinha mais passeata, o clima era de muito medo, prisões, etc. Mas a luta específica ia continuar. Então, eu cheguei a coordenar uma greve logo que entrei no mesmo ano, para tirar um professor, né? Então, as coisas foram sendo feitas assim. Junto com a USP, nós montamos a quarta semana de estudos jornalísticos aqui em São Paulo, na comunicação, na Escola de Comunicação e Artes, né, a ECA, muito boa, com gente muito boa que eu conheço até hoje. E aí tinha, inclusive, alguns quadros, tanto da AP quanto do Partidão, que a gente se entendia bem, ali em 69, 70, né? Principalmente 69. Então, a militância ali já era muito. Ela já estava muito restrita em termos de possibilidades de atividades, manifestações, etc. E a gente tinha que continuar trabalhando ali dentro das unidades, né? Além disso, a gente fazia algumas panfletagens na cidade mesmo, em diferentes lugares, coisa de praias, coisas rápidas para que não fosse preso, né? E é um tempo que eu já tinha entrado. Eu entrei na faculdade em março, comecei em março. Em julho, eu já fui trabalhar no jornal, porque um professor, que era o redator-chefe de um dos principais jornais de Salvador, me chamou para estagiar e, no final do estágio de julho, pediu para eu ficar. Eu fiquei. Aí eu virei jornalista ali desde. Então, eu tinha uma vivência já profissional, uma vivência estudantil e uma vivência militante. E, evidentemente, que uma coisa influenciava a outra. E claro que quando eu viajava, por exemplo, para o interior da Bahia, para cobrir seca, para entrevistar retirantes, etc., e eu voltava para Salvador, e aí na reunião de AP tinha que discutir documentos sobre qual seria o modelo da revolução, se seria do campo para a cidade, eu dizia assim: vocês estão loucos, vocês não sabem nada de como é o campo, vocês não sabem. Quantas pessoas dizem assim, foi Deus que quis, quanto elas são resignadas, quanto. É impossível, né? Aquela coisa minha juvenil. E, de fato, eu ficava muito impressionada com o conformismo mesmo que eu vi no campo. Poucos anos depois, em 78, depois de um trabalho intenso da igreja dentro dos sindicatos rurais, eu me deparei no eu me deparei ali em Pernambuco. Não, Pernambuco eu não fui. Eu fui Bahia, Alagoas, Sergipe. Eu fui em muitas áreas ali do São Francisco fazer um trabalho e eu me deparei, anos depois, com uma outra realidade de consciência crítica nos sindicatos rurais, graças ao trabalho da igreja. Mas, enfim, voltando a 69. Foi isso aí, essa experiência, né, de articulação com a P, de ser militante de base, de ter uma visão crítica quanto ao caráter da revolução, quanto à luta prolongada, quanto ao caráter da sociedade brasileira. Eu tinha profundas discordâncias com a visão, mas estava ali militando, né? Até que resolvi dar um tempo. E voltei em 72, aí o quadro já era bem mais grave, né? Peraí, depois eu assim, fui dar um tempo. Você Dá um mergulhou tempo de no. AP, Ah, foi só de AP, mas se só manteve de na. AP. Quer dizer, bom, vamos dar um tempo da AP, vamos passar um tempo aqui. Vou passar É, um tempo na escola fazendo coisas anárquicas, passar um certo. tempo no jornalismo trabalhando sério. Só uma perguntinha. Bom, mas você já tinha desenvolvido
uma vocação de líder, uma visão de mundo diferenciada. Então, mesmo longe da AP, você devia ser polo de muitas conversas, polo de pessoas que se aconselhavam, que trocavam ideias. E essas pessoas, elas viam em você assim primeiro sabiam que você tinha sido da AP, ou tinham assim em você assim somente uma pessoa mais esclarecida? Como é que foi esse período vamos assim, de mergulho da AP? A visão é assim, ó. A gente não dizia, né, que era de nenhum ligada a nenhum É, partido clandestino. E eu acho que as pessoas só descobriram, por exemplo, no jornalismo, as pessoas só descobriram que eu tinha uma ligação a partido quando eu fui presa, né? É, Antes disso, não, acho que não. Sabiam que eu andava com muitas pessoas de esquerda, mas não que eu tinha uma militância ligada a partido político clandestino, né? Eu sempre fui muito conversadeira, né? Eu me lembro assim, eu discutindo religião aos 10 anos de idade com um homem de 20, e eu, na época, eu acreditava em Deus, né? Então mas era muito metida assim ao discorrer sobre os assuntos e tal, né? Sabe aquela coisa que você pensa que entende o mundo? Então eu me sentia à vontade para falar. É, eu diria que eu fiquei até mais tímida dentro do partido, porque a voz masculina era muito mais preponderante do que a feminina, né? Mas em casa, por exemplo, meu pai dava muita risada, porque a gente começava a discutir política, ele era um democrata, mas não gostava do marxismo, gostava de uma coisa social-democrata. E a gente começava a discutir, conversar de política, e eu ia me inflamando, e os meus irmãos diziam assim: ela começa a discutir no chão, aí ela sobe na cadeira para continuar. No fim do papo, ela está em cima da mesa discutindo lá os jurados. Então eu tinha essa coisa energética, assim, né? sim, agora, mais Que uma perguntinha. talvez. Ô Marlúcio, e na sua família, as pessoas sabiam da sua militância, ou também não sabiam? Sabiam. Sabiam, né? Minha mãe, meu pai, irmãos sabiam. Porque, inclusive, a gente deu abrigo temporário a alguns estudantes clandestinos, né? Então, a Helenira Rezende, por exemplo, passou alguns dias na minha casa, na casa dos meus pais. Humberto Câmara e Doralina passaram uns dias também lá. Duas militantes do Nordeste, uma de Alagoas e outra de Pernambuco, ficaram hospedadas mesmo na casa dos meus pais por um tempo, até que viesse a. Elas tiveram que sair correndo de uma situação complicada nos locais de origem, e até que ocorresse uma reintegração delas, partido ali demorando para definir, não sei o quê, tudo gente muito nova, né? Elas ficaram lá. Então, os meus pais sabiam, né? Além disso, meu irmão, um ano mais velho do que eu, que era da medicina, também fazia algumas reuniões em casa. Eles basicamente sabiam que era movimento estudantil, não tinham essa clareza toda sobre a constituição dos partidos clandestinos, mas eles não eram contra a nossa militância, nunca foram, né? Pediam Perfeito, a gente cautela, muita cautela. perfeito. Bom, mas aí então você deu um mergulho e já estava voltando para. Você voltou em 72? Não, 70 Foi e. assim, é isso. Eu resolvi entrar na coisa mais anárquica em 70. Mas anárquica, assim, eu digo de ideias mesmo. Sabe aquela coisa meio Sim. hippie? Ali em 70, meados de 70. E aí passei o ano de 71 também desse mesmo jeito, mas trabalhava, fazia tudo e tal. Mas na escola eu estava na turma como se fosse a turma da bagunça, sabe? Sei. Enfim, que fazia festas, que fazia, né? E aí.
Mas já no final de 71, com o agravamento da situação política, né, os sequestros de embaixador, a situação de primeiras mortes sabidas e tal, aí eu realmente comecei a me preocupar muito, de novo, do ponto de vista dessa minha consciência crítica política, né? E aí eu procurei alguns antigos contatos da AP e disse que eu gostaria de voltar a conversar com alguém do partido sobre o que é que podia ser feito, né, a partir daquele momento.